E atendendo a pedidos hoje aqui no Loop Infinito, o papo é sobre o Wi-Fi 6. Nós temos aqui o Huawei Wi-Fi AX3, um roteador aí que traz o Wi-Fi 6 Plus, uma tecnologia deles aí que permite uma conexão de até 3.000 megabits por segundo, o que é 3 vezes mais rápido do que uma conexão de cabo convencional, que usa o gigabit, e é um roteador topo de linha completinho, incluindo várias funcionalidades como, por exemplo, rede mesh com o Wi-Fi 6. Isso é muito legal. Ele acaba de chegar no Brasil e nós vamos tirar esse produto da caixa e conhecer um pouquinho mais depois da vinheta. Então, para a gente falar sobre o Wi-Fi 6, nada melhor do que esse, que é um dos melhores roteadores que nós temos aí no mercado. Ele chegou no Brasil custando R$ 750. Esse é o preço sugerido. Lembrando que aqui nós temos um modelo quad-core com um processador aí de 1.4 GHz. Existe um modelo também que tem um chip dual-core que custa R$ 500 e daqui a pouco eu comento aí sobre as diferenças, mas essencialmente os dois entregam uma velocidade altíssima de conexão com o protocolo Wi-Fi 6 e também trazem aí a possibilidade de você combinar múltiplos roteadores com a rede mesh. Então vamos abrir essa caixa e aí eu vou comentando aí alguns dos detalhes. Lembrando que esse modelo aqui, ó, ele é homologado aí pela Anatel, ó, tem o selinho Anatel e é um modelo WS7200. Então se você tiver alguma dúvida aí na hora da compra, é só ir por esse modelo que não tem erro. Caixa de roteador, não tem muito segredo. Nós temos o produto, temos aí o conector de tomada, o adaptador AC, um cabo de rede, de repente você vai ligar no modem da sua internet contratada, já vem um cabinho aqui, e nós temos aí o certificado de garantia e também o manual. Então é isso que vem aqui nessa caixa. Então vamos conhecer um pouco mais aqui desse produto. Eu vou tirar o plastiquinho aqui dele. E esse é o AX3, que tem o mesmo design do AX2 e também do AX primeira geração, que eu testei e é um dos melhores roteadores que eu já usei. E esse design é um dos mais bonitos, porque ele é super compacto, vem nessa cor branca. As antenas, elas são todas dobráveis, olha lá, então a gente desdobra elas aqui. E são 4 antenas e, segundo a Huawei, esse roteador oferece um alcance que é o suficiente para um apartamento inteiro de 100 metros quadrados. É claro que vai variar de acordo com interferências no local, construção e etc. Mas um alcance bem bacana aí, em muitos casos, um só roteador vai resolver o seu problema. Mas lembrando que ele tem suporte a mesh, que eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, ó, ele é muito fino, como vocês estão vendo aí, né? Super compacto. A gente tem aqui no meio o botão H, que a gente já viu em outros roteadores da Huawei, como os que nós usamos aqui no Loop Infinito, né? Nós usamos esses daqui, que são roteadores mesh da Huawei, e eles têm esse botão H também para fazer a configuração. E esse botão é uma das melhores experiências com roteadores que eu já tive, porque com o roteador configurado, você chega com o outro perto, aperta o botão nos dois e acabou. Eles configuram sozinho. Então é muito legal. E é importante citar também que o AX3 ele é compatível com outros roteadores da Huawei para estender a rede, né, para criar uma rede mesh. Então poderia fazer junto com esses daqui que a gente usa aqui no Loop, só que com conexão Wi-Fi 6, né? Isso aí é mais legal. Então, conectividade, nós temos o conector de força, um botãozinho aqui para resetar, um botão para ligar e desligar e os conectores de rede, né? Uma porta WAN e 3 portas LAN. Lembrando que todas elas são gigabit, ou seja, até 1000 megabits por segundo. E é muito louco isso, né? O Wi-Fi dele aqui é 3 vezes mais. Então, com o Wi-Fi 6, eles estão prometendo aí 3.000 megabits por segundo. É 3 vezes a conexão com cabo. É muito curioso que a conexão sem fio evoluiu mais do que a conexão com fio nessa categoria de roteadores para consumidores. Claro, quando a gente fala de servidor e outros equipamentos, aí tem 10 gigabits, 100 gigabits, aí vai embora. Mas é muito curioso ver o Wi-Fi 6 3 vezes mais forte do que a porta tradicional com cabo do roteador. Claro que isso são condições ideais. Em casa, por exemplo, eu substituí a conexão cabeada do meu roteador por uma conexão com o Wi-Fi 6, que entrega a mesma latência que o cabo e também a mesma velocidade de conexão.
Vai variar, né, de acordo com cada caso, mas no meu caso resolveu muito bem e eu recomendo aí pra galera. Ainda mais numa época em que os smartphones, todos os dispositivos já estão vindo compatíveis aí com o Wi-Fi 6, né, pra você tirar o máximo proveito da sua conexão em casa. E é isso, esse é o roteador. Um último detalhe é que ele tem também conectividade NFC. Então, em smartphones Android, você pode só chegar com o celular aqui perto e ele já faz a conexão com o Wi-Fi automaticamente, né? Já aparece todos os dados ali para conectar. Isso é uma coisa que a gente também vai testar agora. Então agora eu vou ligar ele aqui para a gente fazer essa configuração. E eu tenho um cabo de rede aqui, que vem da nossa rede aqui do Loop, que eu vou ligar em uma das portas LAN. Isso porque já existe um roteamento sendo feito. Quando você tira do modem direto o cabo, sem passar por nenhum roteador, aí vai na WAN. Mas como a maioria hoje em dia dos produtos de operadoras, né, que a gente instala em casa, já vem com o roteador integrado, colocar na porta LAN também resolve muito bem. Então vou conectar aqui. Liguei ele, já acendeu uma luzinha vermelha aqui, então deve estar ligando. E o roteador é bonito mesmo, hein? Olha aí. Tem nem roupa para usar um negócio desse. E aí, você vai ligar ou eu tenho que apertar aqui atrás? Peraí que eu acho que eu tenho que apertar aqui atrás, ó. Aperta e segura, Will. Agora que ele já ligou, a rede inicial já está aparecendo aqui, ó, Huawei 061 VP2AC. Vou tocar aqui para conectar, para a gente ver como é que vai ser aí o processo de configuração inicial. Já abriu aqui a página inicial lá. Bem-vindo ao Huawei Wi-Fi AX3. Aliás, vocês sabem por que ele chama AX? Isso porque o protocolo do Wi-Fi 6 é o 802.11ax. O Wi-Fi 5 era AC, antes vinha o N, o B, o A, etc. Então vamos lá, vamos começar. Cabo da internet desconectado. O quê? Peraí. Bom, coloquei na porta WAN aqui, ele funcionou, ele já me mostrou aqui. Geralmente a gente faz colocando na porta LAN, tem alguns roteadores aqui que funcionam assim, mas aqui acho que ele vai na WAN independente de ser direto do modem da operadora ou se você está passando por outro roteador, outra rede, mas está resolvido. Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa rede Wi-Fi, vai ser a Loop AX3 para ficar fácil aqui para identificar. Senha. E tem uma opção também para rodar um Wi-Fi 5 de backup, né? Que aí ele vai fazer um underline aqui no nome da rede e colocar Wi-Fi 5. Isso caso algum dispositivo que você tenha não seja compatível com o Wi-Fi 6, ou às vezes você recebe uma visita em casa e a pessoa não tem um celular que é compatível aí com o Wi-Fi 6, então é legal ter essa retrocompatibilidade. Aqui eu vou deixar desativado. Tem aqui algumas configurações, né? O modo de rede, vamos deixar tudo aqui. Configuração concluída, acabou, tá resolvido. Que é isso? 30 segundos para fazer o negócio? Eu dei mais sorte que o Nanete. Aí, ó, a luz ficou verdinha e eu já vou conectar aqui, ó. Já apareceu aqui o Loop AX3. Conectar. E pronto. Aí, tá feita a configuração inicial. Essa é uma das coisas que eu gosto muito da experiência dos roteadores da Huawei. É tudo muito simples, é tudo muito prático, não tem dor de cabeça nenhuma. Eu vou fazer um primeiro teste aqui do Wi-Fi 6, depois eu vou colocar um mesh aqui para vocês verem como é simples. Então, beleza. Conectamos, agora vamos rodar aqui um speed test para a gente ver como é que tá a velocidade. Lembrando que aqui eu tô do lado do roteador, né? Então eu devo ter aí o melhor resultado. Então vamos lá, ó. Ping 3 milissegundos, tá excelente. O negócio quase bateu 500 mega aqui. Lembrando que a gente contrata 300 mega de fibra aqui no Loop. Olha lá, 350... Não, tá excelente a velocidade, tá muito boa. 359. E o upload, que também é muito importante, ó. Chegou em 300 ali em alguns momentos... encerrou em 224, com 3 milissegundos. Então, olha aí, um resultado muito bom que mostra a importância de um roteador legal, né? Porque, especialmente conexões de fibra, você precisa ter um equipamento bacana para entregar essa conexão. Porque, às vezes, você contrata um plano e vem com um roteador meia boca e acaba não entregando a real conexão que você está pagando. Então, é aí que vem a importância de um roteador legal. E agora vamos testar a função da conexão por NFC. Então, eu estou com o celular Android aqui, vamos aproximar e ver, ó. Então, não tem nada aqui na tela, como vocês estão vendo. Deixa eu encostar ele aqui. Aí ele já vibrou e apareceu aqui, ó. Conectar-se à rede Loop AX3. Conectar, acabou. Já conectou aqui.
já temos o sinal e funciona muito bem. Inclusive no Android a gente tem a indicação aqui, ó, do Wi-Fi 6, né? Aparece um 6 aí do lado do ícone. Tá aí mais uma funcionalidade que traz praticidade, né? Essa possibilidade de você só encostar. Se tiver com o roteador bem posicionado ali na sala, funciona bem. Mas lembrando que é mais no Android. No iPhone, apesar do iPhone ter NFC, que até se conecta com alguns dispositivos de uma forma similar, aqui eu não consegui fazer aparecer. Será que é porque eu já estou conectado? Não funciona mesmo. E Apple. E você pode controlar todas as funcionalidades desse roteador em qualquer dispositivo por meio do navegador, né? O 192.168.3.1 no caso desse modelo aqui, mas claro que isso varia aí de acordo com a sua rede. Porém, é mais fácil ainda baixar um aplicativo na App Store ou na Play Store, que é o Huawei AI Life. E aí nós temos aqui, ó, os dispositivos que você tem conectados aí nessa rede. Eu tenho aqui o roteador, ó, já apareceu aqui o roteador. Deixa eu colocar a senha de administrador aqui. E aí nós temos aqui no aplicativo uma dashboard completa, né? Um painel de controle aí com todas as informações. Então nós temos o status da conexão com a internet, tem um foguetinho aqui, ó, que mostra aí informações sobre os canais, né? Sobre a qualidade do Wi-Fi. A gente tem também aqui um medidor de download e upload em tempo real. Então eu vou colocar aqui para rodar um speed test aqui no outro celular que também está conectado aqui na mesma rede. Ó, começou a rodar agora. Então ele deve atualizar aqui as informações de download. Às vezes demora um pouquinho, mas ele mostra assim em tempo real como que está o uso da sua rede. Olha lá, 387 MB de download. Agora vai começar o upload, ele vai aumentar aqui também. E aí a gente tem outras funcionalidades, né? Outros controles aqui embaixo. Então a gente consegue ver exatamente quais dispositivos estão conectados, né? Você pode bloquear um determinado dispositivo, você pode limitar a conexão de um determinado dispositivo. Então esse aqui está rodando muito speed test. Eu vou limitar ele aqui, ó. Ele só pode bater, sei lá, 50 MB. Então agora se eu rodar o speed test aqui, ó lá, não passa de 50, né? Então você pode limitar o uso de banda por dispositivo. Essa é uma funcionalidade bem legal. Continuando, a gente tem uma função aqui de diagnóstico, então se tiver algum problema no roteador, na sua internet, você pode rodar aqui o diagnóstico para saber onde está o problema exatamente. Essa é uma função bem legal aí que ajuda na hora de quebrar a cabeça. Tem aqui o controle dos pais, né? O controle parental para cuidar aí do uso das crianças. Isso é muito legal. Você pode monitorar o uso, você pode limitar o uso da internet, você pode travar alguns sites, por aí vai. E a gente tem também a função de Wi-Fi convidado, que cria aquela segunda rede Wi-Fi separada da rede principal. Uma função aí bem interessante. E tocando aqui em mostrar mais, nós temos ainda mais funcionalidades, né? Tem aí as atualizações, tem o High Link, que faz a conexão entre os dispositivos, que é aquele logo H aqui, né, da rede Mesh. A gente tem aí o gerenciamento de Wi-Fi para você ajustar todas as informações, então nome e senha do Wi-Fi, a intensidade do sinal, se você quiser deixar o sinal um pouquinho mais fraco para não chegar no vizinho, por exemplo, ele não roubar o seu Wi-Fi, você pode configurar isso aqui também. Porque é difícil acertar a senha, hein? Ele é bem seguro. A qualidade do Wi-Fi, que eu já mostrei. Relé Wi-Fi, para você trabalhar com extensão de Wi-Fi. Se você quiser, você pode usar ele como um repetidor para um roteador que já existe também. WPS, né, que é aquela conexão com o botão. E a rede Wi-Fi 5 aqui de backup, que eu já também citei. Então você tem todas as informações, todos os controles de uma forma muito simples aqui direto no aplicativo Huawei AI Life. Eu já usei bastante, né? É o mesmo aplicativo que eu uso nesses roteadores aqui, né? Que eu tenho em casa um sistema Mesh da Huawei, que é esse cara aqui, e as funcionalidades são as mesmas, né? Então eles mantêm uma consistência muito legal em toda a linha de roteadores aí para consumidores. Então é um ambiente simples e bem familiar. Então vamos fazer mais um teste de velocidade aqui do Wi-Fi 6, dessa vez no notebook, que eu quero falar um pouquinho aí sobre o desempenho nos computadores. Então vamos ver, ó, speedtest.net rolando aqui, 3 milissegundos de latência, né? Então tá um pouquinho mais baixo aí do que os nossos testes com os smartphones. E a velocidade no talo, entregando o máximo aí da nossa conexão de fibra, que acaba sendo o gargalo, né? Esse roteador aguenta bem mais. O upload provavelmente vai ser igual também, né? Vai estar aí na faixa de 220 no final. Vamos ver, ele vai descendo um pouquinho
200, tá ficando um pouquinho mais baixo aqui no notebook. E eu tô fazendo esse teste no notebook para mostrar que realmente varia de acordo com o hardware que a gente tem. Então, celular é uma coisa, notebook é outra e computador é uma ainda mais diferente, né? Então, a gente tem aqui no status da conexão, deixa eu pegar uma lupa aqui. No status aqui do Wi-Fi, a gente vê o Windows identificando essa conexão com uma velocidade de 1,2 gigabits, ou seja, um pouco acima aí do que as conexões tradicionais de cabo, né, que tem aí 1 GB, então já está mais rápido do que o cabo. Se eu tivesse uma internet que fosse gigabit, que fosse 1,2, por exemplo, eu ia ter mais entrega no Wi-Fi do que no cabo. Então isso é muito louco, lembrando que eu estou considerando conexões convencionais 1 gigabit, né, que é o que a gente tem aí na maioria dos roteadores em casa. Claro que a gente já mostrou placas-mãe aqui no canal, que tem 2.5, que tem 10 gigabit, mas eu estou trabalhando com o mais básico que a gente tem aí nessa categoria de roteadores. E é legal comentar um pouquinho sobre esse uso em outros hardwares, porque no meu computador, por exemplo, que tem aquela anteninha Wi-Fi, fica no mesmo quarto com a anteninha está aqui e o roteador está ali na parede, né, do outro lado. Eu consigo uma latência de 2 milissegundos em média. Às vezes vai para 1, mas às vezes vai para 3 também, mas não passa disso, né? No geral, aí no Wi-Fi 6 a conexão que eu tenho é 2 milissegundos, o que é excelente, em especial se você joga online. Isso é ótimo para games, né? Quanto mais baixo esse número, melhor. E essa velocidade do Wi-Fi 6 permite experiências muito legais, como por exemplo, uma que eu gostei bastante, que foi o Oculus Quest 2, um headset de realidade virtual que funciona de forma independente, porém pode ser usado também conectado ao computador sem fio. Só que aí você precisa de uma conexão mais rápida, e é aí que entra o Wi-Fi 6. Com o Wi-Fi 6 você consegue jogar jogos de VR do PC, como por exemplo Half-Life Alyx, que eu joguei bastante, com o envio de 2 imagens em alta resolução, né, uma para cada tela do Oculus Quest 2, por meio do Wi-Fi 6, e você consegue jogar sem nenhum engasgo, como se o headset estivesse conectado ao computador. Então essa é uma das experiências que essa conectividade mais elevada possibilita, né? E isso é muito legal. Você pode também montar uma rede Wi-Fi 6 na sua casa, se você trabalha muito com transferência de arquivos, e ter o desempenho de uma rede cabeada de 1 GB, né? Então isso daí é muito legal. E o nosso último teste aqui é um teste de distância. Então agora eu vou rodar o mesmo speed test que a gente acabou de rodar aqui no andar de baixo aqui do estúdio e também lá fora e depois no outro prédio para a gente ver como é que ele se sai. Já volto com os resultados. Alguns momentos depois... Nossa base é aquele primeiro teste, né? 359 de download e 224 aí de upload. Então o primeiro teste que eu fiz foi aqui embaixo, no estúdio de baixo, apenas uma divisão, o que equivale aí a um quarto do lado, né? De onde estiver aí o roteador, por exemplo. E a gente teve, bom, primeiro, né? O burrão esqueceu de tirar a trava, né? E bateu 47 de upload, 47 de download. Ê, burrão. Mas aí depois eu tirei a trava, ele bateu 148 de download e 119 de upload. Já caiu bastante o desempenho, mas ainda está entregando uma conexão muito boa. E aí o nosso segundo teste foi aqui no quintal do estúdio, então uma parede entre o estúdio e o quintal, lá embaixo, uns 15 metros de distância mais ou menos, e a gente conseguiu aí, 88 mega de download e 83 mega de upload. E aí depois eu fui no outro prédio aqui do estúdio, né? Então no andar de baixo, já mais uma parede dividindo, entrei lá, aí a gente já tá a uns 20 metros mais ou menos de distância, e já foi forçar um pouquinho a amizade, né? Porque eu bati aí 7,3 mega de download e 2,19 de upload. O upload acaba sofrendo mais. Então, quando é um espaço aberto, o sinal até vai numa boa. Agora, no momento em que você começa a colocar obstáculos no meio, esse sinal do Wi-Fi 6, ele opera na banda de 5 GHz. Então, quanto maior esse número, né, dos gigahertz, menos é a penetração desse sinal, né? Ele acaba sendo um sinal mais frágil. Então, está mais sujeito a perdas de qualidade de acordo com os obstáculos aí no local. Então, já acabou ficando fraco. Aí, ali seria uma posição para já colocar um mesh, como é o que a gente faz hoje, né? Eu tirei esses dois aqui para gravação, mas esse daqui fica aqui no nosso estúdio e esse daqui fica lá onde teve o problema, né? Que começou a cair o sinal. Aí como ele recebe esse sinal e reforça ele, aí eu consigo manter a entrega em uma rede Wi-Fi 5, né? No caso, que esse aqui não tem Wi-Fi 6. Então lembrando que a Huawei garante que você vai conseguir cobrir um apartamento aí de uns 100 metros quadrados, né? Eles até colocam aqui uma indicação, né? Aqui na caixinha, ó. A gente tem um cômodo em que ele está e os cômodos dos lados. Mais do que isso,
isso já é forçar um pouco para esse tipo de equipamento. Mas é aquela história, você pode comprar mais de um dele, colocar ali no outro cômodo e aí ampliar a rede por meio do mesh que ele também suporta, né? Afinal, nós temos aqui um processador quad-core, ele roda o Harmony OS para fazer a gestão aí de tudo isso e suporta mais de 100 conexões. Lembrando que essa velocidade de 3.000 megabits, isso é um dado importante também, né? Já que eu estou falando aí das conexões. No 5 GHz, ele alcança até 2.4 gigabits. E nos 2.4 GHz, a gente alcança em torno de 500 megabits. Então, é consolidando tudo isso que ele entrega aí os 3.000 prometidos, né? Eu acho que a gente não vai ver isso na experiência do dia a dia, até por limitação dos outros dispositivos ou da internet, mas é bom já comprar um que é a prova do futuro. E eu acho que isso era tudo que eu tinha para comentar aqui sobre esse roteador excelente aqui da Huawei. É muito legal ter a conectividade Wi-Fi 6. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência com Wi-Fi 6, mas se os seus dispositivos são compatíveis, considere fazer um upgrade para um roteador desse, porque é muito legal. E a minha recomendação não é exatamente esse modelo que eu mostrei aqui para vocês hoje, porque esse modelo aqui é o modelo quad-core. Eu recomendo o modelo dual-core, que é um pouquinho mais barato, em torno de R$500, e ele entrega a mesma experiência de Wi-Fi 6 que eu mostrei aqui para vocês. Ele tem alguns recursos a menos, como por exemplo o HomeSec da Huawei, que é uma arquitetura de segurança da Huawei de proteção de dados, para você ter ainda mais privacidade enquanto você estiver navegando aí na rede Wi-Fi. Mas eu acho que considerando o preço dele, né, e que ele traz aí o Wi-Fi 6 com conectividade mesh, seria a minha escolha para fazer o upgrade, porque hoje eu tenho um mesh em casa que é Wi-Fi 5, 802.11ac, porém eu acho muito interessante essa ideia. R$500 cada um, se você investir em uns 2 ou 3, deve cobrir aí a maioria das casas, né? Só se tiver uma mansão, mas aí é outra história, né? Então é isso aí, esse foi o nosso vídeo sobre o Wi-Fi 6 com o Wi-Fi AX3 da Huawei. Esse é um dos melhores roteadores do mercado e eu recomendo. Eu acho que é uma ótima escolha e é um upgrade que eu quero fazer também em casa. Espero que vocês tenham gostado aí sobre esse vídeo. Eu falei um pouquinho aí sobre conectividade Wi-Fi 6, as velocidades que a gente alcança e também o que dá para fazer, né? Experiências legais como realidade virtual sem fio no PC, que é a minha experiência favorita aí até agora com o Wi-Fi 6. Além da confiabilidade que a gente tem nessa conexão, né? A gente usa um roteador Wi-Fi 6 para as lives aqui do Loop Infinito, por exemplo, só para os dispositivos que ficam conectados. E por aí vai. Se vocês quiserem que eu fale mais aí sobre roteadores da Huawei, que eu mostre aí esses outros modelos mesh que a gente usa aqui no canal, deixa um comentário que talvez depois a gente traga mais um conteúdo para vocês. Eu agradeço ao Huawei também pela parceria aqui com esse vídeo e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!